Aleluia! Deus é bom. Irmãos, o nosso mês passado nós fomos ministrados sobre família. Foi um mês incrível, onde Deus falou a necessidade, onde Deus nos direcionou para aquilo que Ele deseja que nós venhamos viver nesses dias. E eu gostaria de ministrar uma palavra ao seu coração. Essa palavra foi ministrada por Deus no meu coração há algum tempo, sobre avivamento, que é o nosso tema anual. Nosso tema anual é avivamento. Fala assim: a começar em mim. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas 7, verso 13. 2 Crônicas, verso 7, nós vamos ler o versículo 13, o verso 14 e o verso 15. Esse texto vai trazer alguns princípios e ensinamentos para nós nesses dias. 2 Crônicas 7, versos 13 em diante. Todos acharam? Deixa eu ler aqui. Tem como colocar essa letra branca? Tem não, né? Pode deixar, tá bom. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, pois, estarão abertos os meus ouvidos, os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Porque agora eu escolhi e santifiquei a casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Uau! Esse texto, irmão, narra da história de quando Salomão consagra o templo que ele fez a Deus. Todos nós sabemos que Salomão foi filho de Davi. Davi intentou no seu coração em fazer para Deus uma casa, porque Davi morava, o homem segundo o coração de Deus, morava em um palácio, enquanto ele olhava a presença de Deus, que era representada por uma arca, em uma tenda. Davi olhava aquela tenda e ele falava assim: é impossível que Deus more numa tenda e eu more em um palácio. E Davi tenta no seu coração e fala assim: eu não aceito mais essas coisas. É impossível que Deus venha morar numa tenda e eu moro numa casa linda, com todo suntuoso, e Deus numa tenda? Não, eu não quero. E Deus fala assim: Davi, pelo seu coração, você não vai construir, porque a sua mão está suja de sangue. Porque mão suja de sangue não constrói nada para Deus. Mas assim, ser um homem segundo o meu coração. Deus fala isso com Davi, irmãos. Imagine eu. Você é homem segundo o seu coração, o seu filho vai construir tudo o que você desejar. Então desenha na planta, pode desenhar tudinho. Chama o seu filho que vai suceder você e ele vai construir tudo. Sabe, irmãos, uma coisa que me chamou muita atenção é de que nós, como pais, por mais que nós fazemos coisas que desagradam ao nome de Deus, quando nós amamos a presença de Deus,
por causa do amor a Deus que existe em nós, os nossos filhos vão muito mais longe. E quando eu oro pelas crianças que vêm aqui, eu digo, aqui estão os futuros prefeitos, vereadores, todas as profissões da terra e homens e mulheres que tocarão a sociedade com a presença de Deus e não com aquilo que Ele faz. Eu estou falando de verdade, eu acredito nisso. E é por isso que nós estamos falando sobre avivamento. Então, Deus fala com Davi, Davi, você não vai conseguir construir por causa das suas mãos, mas o seu filho vai. E todos nós sabemos a história de Salomão, que foi um homem que começou muito bem e terminou mal. Mas o texto que nós lemos diz que a glória de Deus, o texto não, mas o texto que está escrito, parte do texto que nós lemos, conta a história da presença manifesta de Deus na consagração do templo. O capítulo 7 de 2 Crônicas, ele narra a glória de Deus. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 7. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Irmãos, imagine só, nós aqui adorando a Deus, buscando a Deus, entregando o melhor que nós temos em adoração, e em um certo momento, a glória de Deus invade esse lugar de tal forma que uma fumaça toma conta desse lugar. Por causa da glória de Deus, porque uma das manifestações da glória de Deus no Antigo Testamento era a fumaça, que alguns dizem Shekinah ou Shekhinah. E imagine comigo o céu se rasgando sobre essa casa, o céu se rasgando sobre este lugar. E eu estou falando não de uma manifestação que nós já vimos, mas eu estou falando de algo que nós nunca vimos, porque a Bíblia diz que os nossos olhos verão coisas que nunca vimos, coisas que nunca chegaram ao nosso coração, nós vamos sentir, nós veremos coisas grandes acontecerem, e o Espírito do Senhor, quando invade um lugar, Ele expõe muitas coisas que existem em nós. Sabe, irmãos, esses dias eu estou lendo um livro que eu estava falando terça-feira, eu estou lendo um livro que está me fazendo vergonha. Sabe, tem hora que me dá vontade de pegar o carro e voltar para o lugar onde eu vivi e pedir perdão aos meus professores. Meu Deus. Guarde esse nome. O nome do livro é Recompensa da Honra, John Bevere. Irmãos, esse livro tomou conta do meu coração esses dias, porque quantas vezes eu fiz coisas que envergonhou o nome de Deus, sabe, mas o dia que a presença de Deus tomou conta da minha vida, e eu tive algumas experiências com Deus, eu me arrependi profundamente disso, e me arrependi de verdade, irmãos. Deus conhece o meu coração e sabe o quanto eu me arrependi de tudo o que eu fiz. E eu falei assim, Pai, eu não quero mais envergonhar o nome do Senhor. Por quê? Porque a presença do Espírito de Deus veio sobre a minha vida. Sabe, e quando a presença de Deus entrou naquele ambiente, a vida pública daqueles homens foi exposta. Vocês lembram que o ano passado, uma igreja aqui em Vitória do pastor Dani, como é que é o nome dele? Dani Sartori. Deus derramou a presença dele na igreja de tal forma que as pessoas saíam no banco e iam na frente confessar os seus pecados publicamente. Você tem noção de que é isso, irmão? Alguém confessar pecados publicamente e ninguém acusar? Você tem noção de que é isso? Alguém chegar aqui na frente e falar assim, eu fiz isso, isso e isso, e ninguém falar assim, meu Deus. Muito pelo contrário, quando nós olhamos as pessoas pelo prisma de Cristo, com os olhos de Cristo, os nossos olhos são os olhos de compaixão.
Os nossos olhos são os olhos de compaixão. Sabe, o desejo do meu coração é que a glória de Deus venha sobre a nossa casa, venha sobre a nossa vida, e que nós venhamos olhar todas as pessoas que estão ao nosso redor com olho de compaixão, e que nós venhamos não apenas olhar, que nós venhamos ser canais de Deus para cura, para libertação, para abençoar todas as pessoas que estão ao nosso redor. Sabe, eu tenho buscado por um despertamento de Deus na minha vida. E se Deus fizer hoje aqui, você está pronto ou você pegaria, ou você seria pego de surpresa? Você está pronto para receber uma manifestação de Deus de maneira palpável? De maneira estrondosa? De maneira assustadora? Porque, irmãos, algumas vezes a manifestação de Deus nos deixa de boca aberta. Sabe, e eu preciso te falar isto, que o avivamento nem sempre começa de forma coletiva. O avivamento nem sempre começa de forma coletiva. Apesar dele se manifestar de forma coletiva, porque quando um de nós somos avivados, as pessoas que estão ao nosso redor, eles vivenciam aquilo que nós estamos vivendo. E se eu te disser que o avivamento não começa aqui no altar? E se eu te disser que o avivamento não começa nas redes sociais? E se eu disser que o avivamento não começa no seu trabalho? Mas eu preciso te dizer, o avivamento é aquilo que você necessita, já está dentro de você. O que você precisa é praticar, o que nós precisamos é praticar. Mateus 6,6. Porque tudo precisa começar em nós. Fala, precisa começar em mim. E aí o capítulo 7 de 2 Crônicas vem trazendo alguns princípios que pode nos fazer viver uma vida intensa em Deus. Esse capítulo vem trazendo alguns princípios que podem mudar toda a trajetória da nossa vida. Um processo que começa com uma escolha pessoal. E esses dias eu estava falando, irmãos, eu decidi gastar toda a minha vida para Deus. Eu decidi isso. Eu decidi buscar a Deus. Eu decidi, e o texto diz o seguinte, versículo 14, começa mostrando um caminho que nós precisamos trilhar. E preste muita atenção. Se o meu povo é de quem? De Deus. Presta atenção. Você é povo de Deus. Você é povo de Deus. Que se chama pelo meu nome. Chama pelo nome de quem? Do Pai. Se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos. Sabe, essa parte do texto diz, parafraseando, o seguinte: você quer ver algo incrível acontecendo? Se entregue primeiro. Você quer ver uma mudança nos seus pais? Comece por você. Você quer ver uma mudança dos seus filhos? Comece com você. Você quer ver uma mudança no seu esposo ou na sua esposa? Comece por você. Irmãos, presta atenção. A Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos pecados e nossos delitos e nós somos vivificados em Cristo. Morto não tem reputação. Então fique em paz. Não se preocupe. Mas se eu pedir perdão para minha esposa, o que ela vai achar de mim? Aonde vai minha masculinidade? E se eu pedir perdão para o meu marido, aonde vai a minha reputação? Eu, uma mulher linda, pedir perdão para o meu esposo? Não, ele vai comer aqui, ó. Irmão, sua vitória não tem sabor de mel.
Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Sabe, o que Deus mais desejou? Nesse momento, Ele manifestou a glória dEle no templo. Só que depois que Ele manifesta a glória dEle, Ele vem trazendo alguns princípios. Vocês querem que essa glória continue? Vocês precisam se humilhar. Vocês precisam orar. Vocês querem que essa glória continue? Vocês precisam buscar a minha face. Vocês querem que essa glória continue? Você precisa se converter dos seus maus caminhos. Sabe, irmãos, cada um desses verbos que nós falamos aqui fala de um passo que nós precisamos de dar em relação ao avivamento que Deus quer começar a fazer em nós. A graça dele já foi manifestada em nós através da salvação. A graça dele, a misericórdia dele é manifestada todos os nossos dias pelo ar que nós respiramos. Quando você abriu o seu olho, você agradeceu a Deus, Senhor, muito obrigado porque eu sobrevivi. Semana passada, quando eu estava saindo de... Semana passada? Na outra semana eu estava saindo para ir para Mantena. Quando eu estava saindo da serra, lá perto de Fundão, alguma cidade dessa aí, Timbuí. Uma mulher vem no meio de um trânsito, irmãos, do nada. Uma mulher vem correndo com o carro, estava em Paracruz, da aula, bateu na traseira do meu carro. Eu só gritei, eu só vi o carro freando atrás e eu gritei, Rita, segura. Ela veio e bateu no meu carro, eu esperei sair do carro. Quando eu cheguei no carro, a mulher estava tremendo. Eu falei, calma, tá tudo bem. Você tá bem? Tá tranquila? Ela falou assim, estou em choque. Eu falei, respira fundo. Fui lá, peguei a água dentro do carro, dei para ela beber. Ela acalmou. E aí falei, tá tudo bem com você? Ela falou assim, eu não vi nada. Eu falei assim, eu vi que você não viu. Ninguém bate no carro. Você não saiu de casa, assim, hoje eu vou bater na traseira de alguém que está fazendo uma viagem de 5 horas, eu vou atrasar a viagem dele pelo menos 1 hora. Ninguém sai de casa pensando nisso, irmãos. Mas sabe, essa mulher, ela estava indo para um trabalho, e depois desse trabalho ela ia fazer a obra de Deus. Ela falou assim, eu estou saindo agora, indo para o meu trabalho para Aracruz. De lá eu estou indo para um encontro face a face. Você já sabe o nível da luta que a irmã estava passando. Aí eu falei assim, aí eu olhei para ela e falei assim, irmã, fique em paz, vai dar tudo certo. Se eu encosto o carro rapidinho aqui que a gente precisa sair. Mas sabe, na nossa vida, acidentes acontecem. Na nossa vida, dificuldades é comum. O que nós precisamos é entender que as dificuldades, as coisas que nós passamos, é para mostrar para nós mesmos, ou para fortalecer a nossa fé, para fortalecer o nosso homem espiritual, para fortalecer o homem que talvez estava adormecido dentro de nós, e Deus quer falar assim, acorda que você tem algo para fazer na obra de Deus. Nós precisamos entender que a primeira coisa que nós precisamos buscar de Deus é mansidão, é domínio próprio, é temperança, é fé. É fé. Final das contas, saiu do carro eu, a Rita, a gente abraçou aquela mulher e fomos orar por ela. Ela falou assim, pastor, eu pensei que você ia brigar comigo. Eu falei assim, irmã, eu tenho tanta coisa para me preocupar, vou preocupar com um carro que bateu. Você está bem, eu estou bem, está tudo certo. Mas sabe, nós precisamos entender que para que nós venhamos experimentar a plenitude de Deus, coisas vão acontecer na nossa vida. Para que nós venhamos entender que Ele é o Todo-Poderoso que domina sobre tudo e domina sobre todos.
Salomão tinha acabado de consagrar aquele templo, e aquele templo o povo via. A fumaça de Deus chegou, a fumaça densa entrou naquele lugar, e os sacerdotes não podiam trabalhar. A Bíblia relata que alguns sacerdotes tiveram que entrar tateando, igual soldado de guerra quando vai passar por debaixo daqueles negócios lá, dentro da água, no meio do barro. Eles entravam tateando porque eles precisavam de fazer algo. E sabe, a primeira coisa que nós precisamos entender no nosso coração é que nós precisamos nos humilhar. A Bíblia fala que nós precisamos humilhar debaixo da potente mão de Deus. E no certo tempo Ele vai nos exaltar. Sabe, isso é necessidade nossa. E a palavra humilhação aqui, eu não estou querendo dizer, não é pejorativo, estou falando em relação a Deus. Em relação à nossa vida com Deus. Em relação à necessidade que nós temos. Nós precisamos tomar, irmãos, muito cuidado. Mas deixa eu te dizer, humilhação é solo fértil para que o avivamento de Deus aconteça. Todos vocês sabem que em certo tempo da minha vida eu tive dificuldades com os meus filhos. E eu tive que fazer caminho de volta. A primeira coisa que eu tive que fazer é conversar, abaixar, conversar e pedir perdão. É necessário. Sabe, a palavra perdão na sua etimologia, ela traz um sentimento de que quando nós fazemos isso, nós tornamos alguém realmente em condição de viver aquilo que Deus tem para nós. E Paulo nos alertou da necessidade que nós precisamos praticar e disse, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Sabe, humilhação na vida do homem é uma preparação para algo novo que Deus tem para fazer. A humilhação na vida do homem, quando nós nos humilhamos perante a potente mão de Deus, nós entendemos que Ele é quem faz. Quantas vezes nós fazemos coisas com o nosso braço, irmãos? O nosso braço não dá conta de fazer coisas impossíveis. Coisas impossíveis, nós precisamos de clamar o nome de Deus. Nós precisamos de entender que Salomão, naquele tempo, Deus já estava preparando o coração dele para algo que ele não conseguiu fazer depois. Algo que ele não conseguiu fazer depois. Deus já estava falando com Salomão. Salomão, cuidado com o seu coração. Vai chegar algumas mulheres perto de você. Você não pode se vender. Homem judeu não se casa com mulheres gentias. Qual foi a primeira coisa que Salomão fez? Arrumar um monte de mulher pagã. Sabe, nós precisamos entender que a nossa vida precisa ser uma vida de humildade perante Deus. Sabe, nós precisamos nos lançar ao pé dele. Irmãos, seja qual for a sua dificuldade, seja qual for o seu problema, lance aos pés dele. Deus pode fazer, Deus pode fazer, Deus pode fazer. E ele continua dizendo, e orar e buscar a minha face. Sabe, orar e buscar a face de Deus fala de uma nova conexão com Ele todos os dias. A Bíblia, quando fala que nós estamos de fato, em Efésios fala que nós estamos em luta, em batalha espiritual, ele diz que nós precisamos de revestir a nossa armadura. O que é revestir? É vestir novamente.
Da maneira que você precisa revestir a armadura todos os dias, você precisa se conectar com Deus todos os dias. Você precisa de orar, conversar com Ele, buscar a face. Ele entenda que aqui existem dois termos, fala de orar e fala de buscar a face, que são coisas diferentes. Orar fala de pedido, buscar a face fala de relacionamento. Buscar a face fala de contemplação. Sabe, quando a igreja apenas ora, ela busca as mãos de Deus. Mas quando ela busca a face, ela busca a presença dEle. Sabe, buscar a face de Deus é ter um desejo no coração de conhecer o caráter de Cristo. Não apenas conhecer, mas dizer: Pai, implanta os caráter de Cristo em mim. É usufruir, é manifestar o caráter de Cristo. E ele continua falando e se converter dos seus maus caminhos. Converter dos maus caminhos fala de o entendimento de que eu preciso fazer caminho de volta, que eu preciso de mudar a minha mente em relação às coisas de Deus. Nós estamos falando de avivamento. Para que um avivamento aconteça na nossa vida, a nossa mente não pode ser a mesma. Coloca a mão na sua mente e fala: Deus, muda minha mente, porque eu não posso receber algo do Senhor, algo vindo do céu, com a minha mente humana. Por isso venha mudar a minha mente, em nome de Jesus. Nós precisamos, irmãos, entender que nós precisamos de uma mudança radical na nossa vida para que o avivamento dele venha sobre nós. João Batista, quando chegou pregando, porque a Bíblia diz que ele veio para aplainar o caminho de Cristo, para abrir o caminho, ele veio falando sobre frutos de arrependimento. Ele veio convidando o povo para entender que para receber o Cristo era necessário que ele mudasse a visão. Uma das coisas mais necessárias na nossa vida é mudança de mente. Agora pensa na coisa mais difícil que tem de fazer na nossa vida: mudança de mente. Irmãos, a coisa mais complicada do ser humano é mudança de mente. Eu luto contra isso todos os dias. Eu falo assim: Deus, muda minha mente, por favor. Eu preciso olhar com outros olhos, eu preciso manifestar com outras mãos. Sabe, nós precisamos de entender que o padrão de Deus não é o nosso padrão, o entendimento de Deus não é o nosso entendimento. E nós só vamos conseguir viver o padrão de Deus, ou seja, manifestar a vida dEle, manifestar a glória dEle, quando a nossa mente for mudada. Esses dias atrás, ministrando aqui, eu falando sobre algum assunto, eu falei que o padrão nosso humano é tão degradado, que quando nós vemos alguém honesto, você fala assim: meu Deus. Irmãos, honestidade é o básico da vida. Não era para assustar. Não era para assustar. Hoje, a gente quase não carrega dinheiro, né? Mas antigamente, pensa na pessoa que era pelo menos 1 ou 2 vezes por mês, alguém me dava troco errado, em caixa de supermercado. Alguém me dava troco errado. Teve um dia que eu cheguei no supermercado, e aí o gerente estava conversando com a moça do caixa, e a mulher chorando. Aí eu esperei o gerente sair. Aí eu falei assim: moça, você me entregou o troco errado. E a mulher já estava estressada já. Aí ela deu um grito ainda comigo: se era para você ter conferido o troco. Não, irmão, eu tenho um problema, eu não confiro troco de nada. Eu sempre tive esse problema, eu pego, põe no bolso e vou embora. Só que eu cheguei em casa, eu vi que eu tinha dinheiro no bolso, que eu não tinha esse dinheiro. Aí eu voltei e falei: não, moça, presta atenção, confere aí, não faltou. Eu lembro até hoje, R$50 no seu caixa. Ela começou a chorar, falou assim: moça, eu estava desesperado aqui, que o gerente acabou de sair daqui. Eu falei assim: eu vi.
Aí eu falei, toma aqui o dinheiro, deixa eu ir embora. Mas sabe, por que Deus fez isso tanto comigo? Quantas vezes eu perguntei a Deus, falei assim, Deus, será impossível que eu possa ser em algum momento desonesto com o Senhor em relação a isso? Sabe, Deus sempre traz coisas, mas que se a gente não mudar a nossa mente em relação ao que Deus quer fazer em nós, nós não vamos conseguir alcançar a plenitude de vida nele. Irmãos, nós estamos falando de plenitude de vida. Avivamento é plenitude de vida em Deus. Avivamento é plenitude de vida na sociedade. Avivamento é plenitude de vida na igreja. Avivamento é plenitude de vida no trabalho. Avivamento é plenitude de vida na escola. Avivamento é plenitude de vida no nosso condomínio, onde você mora. Para que nós venhamos viver a plenitude de Deus por onde nós passarmos, uma das coisas que nós precisamos fazer é ter uma metanoia, uma mudança de mente. Quando nós mudamos a nossa mente, nós entendemos os caminhos maus que nós passamos, as coisas erradas que nós fizemos. E por que eu preciso fazer isso tudo? Por que eu preciso humilhar? Por que eu preciso orar? Por que eu preciso buscar a face de Deus? Por que eu preciso converter dos maus caminhos? Por quê? Porque uma hora Deus vai ouvir do céu a oração que sai dos nossos lábios. Só existe uma maneira de Deus ouvir do céu a oração que sai dos nossos lábios. Quando nós fazemos o caminho de volta. Quando nós nos entregarmos à vida que Deus tem para que nós venhamos viver. E Deus começa então a mostrar uma restauração que Ele teria para aquele povo. E Ele diz no texto que a partir de então, os olhos deles estariam abertos e toda a oração que fosse feita naquele lugar seria ouvida. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que 2 Crônicas 7,14 fala o seguinte: eu ouvirei, guarda essa palavra, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. São práticas de Deus para nós. O que nós mais precisamos, e eu tenho orado pela minha vida, pela vida da minha família, pela Igreja de Cristo, não apenas pela Igreja Elo local, mas a nossa oração é que a Igreja de Cristo venha se levantar nesses dias. Irmãos, nós estamos vivendo em um país que está de ladeira abaixo. A única maneira de nós manifestarmos a presença de Deus é buscarmos a presença de Deus de forma tão intensa que o governo mude, que a política mude, que a honestidade do povo mude, que o entendimento do povo mude. E talvez você pensa com a sua mente humana, você está querendo demais também, né? Nós estamos no Brasil. Deixa eu te falar. John Wesley foi homem por causa da sua atitude com Deus. Ele tocou 3 reinos. John Wesley não é melhor do que a mim, não é melhor do que você. Guarde isso, ele não é melhor do que a mim, ele não é melhor do que você. A única coisa que aconteceu nele, que ainda precisa acontecer em nós, é ter uma atitude perante as coisas que acontecem. E o texto diz, eu ouvirei do céu. Ouvir do céu fala de uma participação ativa de Deus na nossa vida. Dá uma glória a Deus aí, irmão, que Deus vai ouvir a sua oração. Agradeça a Ele, fala assim, Pai, muito obrigado, porque a minha oração será ouvida. E o texto continua, eu perdoarei os seus pecados. Aqui já estava no passado, mas hoje, deixa eu te falar, os nossos pecados já foram perdoados. Jesus Cristo levou sobre si tudo. E sararei a sua terra. Perdão de pecados fala da área moral, mas sarar a terra fala de uma restauração que pode se estender de geração a geração.
Irmão, no mês passado nós fomos ministrados poderosamente sobre essas palavras de geração em geração. A bênção de Deus sobre a nossa casa, a bênção de Deus sobre a nossa família. Nós precisamos entender que avivamento busca por mais de Deus. Não fala de algo coletivo, não fala de shows, não fala de espetáculos, fala de uma vida. Vida essa que precisa chamar pelo nome de Deus, que precisa humilhar, que precisa orar, que precisa buscar a face dele, precisa converter dos maus caminhos. Sabe, existia um avivamento chamado avivamento da rua Azusa. O povo começou a ver milagres intensos. Enquanto o avivamento acontecia, a criminalidade do local caía. Bairros eram inteiros entregues à presença de Deus. Famílias que estavam sendo terminadas eram restauradas. Doentes eram curados. Pessoas que necessitavam, com a situação financeira difícil, foi restaurada. Preste atenção, quando nós buscamos a Deus e buscamos Ele com o nosso coração puro e com a nossa mente pronta para obedecer à voz de Deus, o maior desejoso em que nós vivemos viver a plenitude é o nosso Deus. Sabe, escolas, faculdades buscavam a Deus. Por quê? Porque um dia alguém desejou orar. Um dia alguém desejou se humilhar. Um dia alguém desejou buscar a face de Deus. Um dia alguém converteu dos seus maus caminhos. Um dia alguém se entregou e confessou tudo que era necessário. Irmãos, da mesma maneira que nós queremos ver a plenitude de Deus fluir em nós, é necessário que nós venhamos nos entregar plenamente para Ele também. Nós precisamos entender esses princípios, porque só assim que o plano de Deus a nosso respeito vai se cumprir. Só assim que os céus serão abertos sobre a nossa vida. Somente assim que a nossa terra será sarada. Somente assim que o nosso bairro será tocado pela presença de Deus. Somente assim que a nossa igreja será tocada. Somente assim que os mortos ressuscitarão. Somente assim que os doentes e enfermos serão sarados. O que Deus quer de nós hoje? Que nós venhamos ser a resposta. Que nós venhamos dizer como Isaías disse: eis-me aqui, Rinen, eis-me aqui, eu estou pronto, pode me usar. Sabe, nós precisamos entender que tudo que nós precisamos, tudo que nós desejamos, tudo que nós queremos de Deus precisa começar em nós. Eu quero te dizer, nessa noite, nós precisamos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Nós precisamos orar a Deus, nós precisamos buscar a face dEle, nós precisamos converter dos nossos maus caminhos, para que toda oração que se fizer neste lugar venha a ser atendida. Sabe, hoje é um dia de mudança de rota. E eu queria que você se colocasse de pé, eu gostaria de orar com você. Porque eu sou o primeiro a me incluir. Eu tenho orado e pedido: Deus, comece em mim. Porque se não começar em mim, os meus filhos não receberão. Se não começar em mim, os meus netos não receberão. Se não começar em mim, o lugar onde eu estou não será manifesta a glória de Deus. A humildade, ela derruba todas as muralhas. A humildade derruba todas as muralhas. A oração verdadeira abre as portas do céu. E a mudança de mente, ela coloca como alicerce o nome de Deus. Que o nome de Deus venha ser exaltado sobre nós e em nós nesses dias.
Ah, Jesus, feche os seus olhos. Pai, nós queremos mais do Senhor. E nessa noite, como igreja do Senhor, Pai, como filhos amados do Senhor, nós nos humilhamos a Ti, Pai. Ah, Pai, como igreja do Senhor, nós nos humilhamos. E que comece em nós um novo tempo. Comece em nós um novo tempo. Pai, que a nossa casa seja tocada pela Tua presença, assim como o Senhor se manifestou no templo. Que a nossa família seja tocada pelo Senhor. Que a nossa cidade seja tocada pela Tua presença. Ah, Jesus, que por onde nós passarmos, a glória do Senhor seja manifestada através de nós. O que nós desejamos, Pai, é ser tocados pelo Senhor. Para que através do Seu toque nós venhamos tocar vidas. Ah, Jesus, que através das nossas mãos enfermos sejam curados. Que através da nossa boca enfermos sejam curados. Que através da nossa fé algo de sobrenatural venha acontecer. Ah, Pai, que nós venhamos mudar hoje a nossa mente. Ah, Jesus, que nós venhamos dizer: começa em mim. Começa em mim. Nós nos humilhamos perante a Ti, pedimos perdão, ó Deus, por nós, pela nossa família, pela igreja do Senhor, por essa cidade, pelo governo corrupto, por toda a corrupção. Nós nos humilhamos perante a Ti, Pai, porque o Senhor tem o melhor para nós. Assim como o Pai ama o Filho, o Senhor ama a nossa vida. Em nome de Jesus, toca-nos, Pai. Em nome de Jesus, traz sobre nós um novo dia, traz sobre nós um novo tempo, derrama sobre a nossa vida o sobrenatural do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus, faz. Em nome de Jesus. Aleluia. Nesse mesmo espírito de quebrantamento, eu gostaria que você participasse da ceia. Nós vamos cear. Queria que você levantasse do seu lugar. Todas as alturas, onde ouça tua voz, fala de tua justiça. Pode levantar do seu lugar e vir aqui. Participe da mesa do Senhor. Tua cruz mostra tua graça. Fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Diz bem alto! Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue de Jesus, que nos faz branco, que nos faz brancos como a neve, aceito como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga bem alto: eu sou livre! Nada
Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Pai, nós consagramos esses elementos a Ti. Nós consagramos esse pão, consagramos esse suco de uva ao Senhor, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor sempre nos traz um novo tempo. Nós declaramos, Pai, que ao participarmos do Teu corpo, que ao participarmos, ó Deus, do Teu sangue, nós fazemos parte do corpo do Senhor. Ah, Jesus, muito obrigado. Em nome de Jesus, que esses elementos tragam cura. Que esses elementos, ó Deus, tragam uma mudança de mente, que tragam uma libertação, em nome de Jesus. Nós declaramos o nosso corpo curado, porque nós estamos enxertados no Senhor. Nós declaramos o nosso corpo limpo, porque nós estamos enxertados em Ti. E como participante do corpo do Senhor, nós declaramos, ó Deus, a paz que excede todo entendimento. Nós declaramos, ó Deus, o fluir do Teu Espírito sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo graças, Ele partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Como o pão. Ah, Jesus, muito obrigado. Semelhantemente também, depois de cear, Ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse vinho, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Ah, Jesus, nós agradecemos ao Senhor. Agradecemos, participe do vinho, em nome de Jesus. Ah, Jesus, nós declaramos a liberdade no Senhor. Nós declaramos que somos parte do Teu corpo. Nós declaramos que nós somos o corpo de Cristo na terra. Nós declaramos que somos participantes da Tua mesa. E como participante da Tua mesa, nós declaramos a liberdade, nós declaramos que nós ansiamos pela Tua vinda, nós declaramos que nós queremos mais do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. E diga: eu sou livre.